Pronto, Lu, pode começar. Podemos? Está funcionando? Estão me ouvindo? Sim. Eu vou parar de compartilhar a tela. Você quer ligar sua câmera? Acho que é bom, né? Eu acabei de falar que eu não gosto de ficar sem ver, né? Deixa eu fazer assim para poder tirar o reflexo aqui do quadro. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aos alunos que já participaram antes dos outros encontros, aos alunos que estão participando pela primeira vez. Meu nome é Luciana, eu sou professora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação, né, antigo Departamento de Educação, e coordeno o projeto Movai desde o ano passado. Este ano a gente está trabalhando muito afinado, o grupo todo, os professores, Cíntia, os alunos, representantes dos diferentes anos, das diferentes atividades do IB. O projeto foi pensado para desenvolver mesmo atividades que acolhessem os alunos dos primeiros anos do Instituto, que auxiliassem os alunos no processo de integração e de adaptação. Mas este ano, em função da pandemia, né, nós reorganizamos a proposta, os temas, e passamos, então, a propor os encontros virtuais e temas que, de alguma forma, auxiliassem os estudantes a lidar com este momento, né? Então, toda semana, a gente propõe 3 temas que são escolhidos por votação, né, no Facebook, no Instagram, e aí, na semana seguinte, a gente traz o tema que foi mais votado. Então, essa tem sido a nossa dinâmica. Agradeço a participação de todos vocês. Hoje a gente tem o tema, então, que foi mais votado a semana passada, que é a cultura, né? Então, convidamos uma especialista que vem compartilhar com a gente, né, algumas dicas a partir da acupuntura. Nesse primeiro momento, a gente faz uma breve apresentação, que eu estou fazendo minha e do projeto. Aí eu abro a palavra para a professora Cíntia e para os demais membros do projeto. E aí eu gostaria que a gente já passasse para a Vivian, né? Eu volto para apresentar a Vivian, mas a gente já passasse para a Vivian, por causa do horário. Então, no final do encontro, a gente podia, depois que a Vivian terminasse a fala dela, a gente retorna para discutir algumas questões da universidade, passar alguns informes, se vocês tiverem interesse, que essa também é a ideia do encontro. Esqueci de dizer, eu sou professora só da licenciatura em Ciências Biológicas, então o meu contato é com o curso de Ciências Biológicas para quem escolhe a licenciatura, né? Então, é isso, mas eu estou à disposição para os alunos dos outros cursos, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem mandar e-mail, né, o grupo todo está aqui para pensar em formas de acolhimento, principalmente para os alunos do primeiro ano. Então, eu passo a palavra para a Cíntia e para os demais membros do grupo. Bom, eu já me apresentei, mas meu nome é Cíntia, sou professora de anatomia, faço parte da comissão de recepção dos calouros, então alguns de vocês que estão aí já me viram no começo, né, das atividades que vocês tiveram, e sejam bem-vindos, aproveitem a atividade, espero que vocês aproveitem. Obrigada. Pessoal do projeto, quer se apresentar, por favor? Meu nome é Guilherme, eu sou do segundo ano da nutrição. Eu também quero que todos que estão vindo pela primeira vez sejam bem-vindos aí. E também agradecer quem está participando dos demais encontros com a gente e para pedir para vocês também conhecerem as nossas páginas do Insta e do Face e votarem para a próxima semana, nos próximos eventos que a gente vai tá trazendo. Eu vou mandar os links para vocês aqui no chat depois, para vocês irem conhecendo.
Boa tarde, gente. Eu sou a Giovana Teixeira, eu sou da turma 55, segundo ano da Biomedicina. E estou sempre disponível para o que vocês precisarem. Oi, gente, meu nome é Laila, sou também do segundo ano da Biomed, e espero que vocês aproveitem a atividade que a gente preparou. E é isso. Oi, gente, eu sou a Larissa, do segundo ano da Biomed também, e eu espero muito que vocês possam. A Carol está colocando aqui no chat. Olá, gente, eu sou a Carolina do terceiro... Não, sumiu para mim. Sou a Carolina do terceiro ano da Biologia Noturno e represento a comissão de recepção do IB. Sejam bem-vindos. E ela está sem microfone, por isso que eu estou lendo por ela, tá bom? Mais alguém? Lu? Quer voltar? Podemos, então, voltar e já começar com a Vivian, em função do horário, gente. Depois que a Vivian terminar, como eu disse para vocês, a gente retoma e fica batendo um papo aqui, conversando um pouco sobre as questões da universidade, né, que essa também é a proposta semanal, que a gente converse um pouco sobre o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer em nome da comissão. Opa, Jéssica. A Jéssica também colocou aqui no chat. Oi, gente, sou a Jéssica, do segundo ano da Biomedicina. Podemos passar agora, mas falta mais alguém? A Eduarda, do segundo ano da Biomed, também não consegue ligar o microfone para ela se apresentar também, que é do projeto. Tá, eu ainda não dou conta de olhar para o chat, falar, e não mais para. Falta mais alguém? Desculpa, professora, sou eu, Jonathan. Oi, Jonathan. Também estava com problema no microfone, consegui ligar agora. Então, ótimo. Boa tarde a todos. Eu sou o Jonathan, do terceiro ano da Biologia Noturno. Sou integrante do grupo PET-CBB e também integrante aqui do projeto Movai. Sejam muito bem-vindos e aproveitem a nossa oficina. Obrigada, Jonathan. O Guilherme já colocou no chat, então, o endereço do Instagram e do Facebook, tá? Para vocês depois olharem, para vocês ajudarem a divulgar. E para votarem, né? Nas próximas, nas possibilidades que a gente tem para o próximo encontro. Mais alguém? Acho que não, acho que a gente pode começar. Podemos começar, né? Então, a Vivian está a postos aí. Eu vou fazer uma apresentação rápida, depois a Vivian pode completar o que ela quiser, se manifestar. Vivian, pode deixar o cachorro latindo, ele estava brincando, viu? Agora ela ficou quieta, ela ficou tímida. Acho que ficou com medo de mim. Vamos lá. A Vivian, então, é formada aqui pelo Instituto de Biociências, fez licenciatura, fez bacharel, né, Vivian? Isso. Foi minha aluna, de uma turma muito querida, e ela posteriormente, ela fez especialização em acupuntura pelo Centro de Estudos de Naturais, e agora está se dedicando, né, à acupuntura. Acho que é isso, não sei se você quer colocar mais alguma informação, Vivian. Muito obrigada, viu, por você aceitar. Eu sei que você está num período difícil aí com o Eduardo pequenininho, o horário não era muito bom, né? Então, eu sei que houve da sua parte um esforço para colaborar com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, professora. O César, ele já foi dar uma volta com o Eduardo,
Talvez ele volte e a gente ainda escute um chorinho. Ah, nós queremos o chorinho, viu? Eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Ai, ai, ai. E agora? Quando você abaixa, assim, perto, aparece a câmera. Então, eu estou colocando ativar câmera, mas ele automaticamente desliga. Tenta, Vivian, tenta sair e entrar de novo na sala. Às vezes melhora. Tá. Só pra gente tentar. Vai pensando a alternativa aí, Cíntia. Não sei, não sei a alternativa. Moçada tecnológica, vai pensando alternativas A aí. gente pode fazer um podcast, ela fala e a gente escuta. Ai, não. Bom, podia ser pelo celular também, né? Isso, ela pode entrar pelo celular também e gravar pelo celular. É outra opção. A gente pode esperar ela voltar? Deixa eu ver se ela volta. Sim, não, só estou pensando, porque eu tô... Mas, acho que ela voltou. Vivian, você está de volta? Uma outra opção que a gente tem é você acessar pelo celular. E daí você consegue ligar a câmera pelo celular também. É verdade. Agora parece que está sem som. Vocês estão me vendo? Ah, agora sim. Tô com o celular aqui. Isso, agora sim. Se você quiser já pôr para carregar, às vezes é bom. Ai, que bom, Vivian. 73%, acho que dá, né? Então tá bom. Tá um pouco escuro, né? Tá um pouquinho escuro. Tá um pouquinho melhor. Deixa eu tentar reposicionar aqui. Agora melhorou um pouquinho. A gente fazer um comportamentismo, né? Caiu as folhas. Pronto. A professora Luciana, ela já deu uma breve apresentação. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que é super importante, né, participar de iniciativas como essa, que tem como objetivo a recepção mais humanizada, esse acolhimento, né? Na minha época a gente não teve, e seria, acho que, bem diferente se a gente tivesse tido esse tipo de recepção. Como a professora falou, eu fiz biologia aqui em Botucatu, e entrei em 2005. Me formei em bacharelado, licenciatura, dei 2 anos e meio de aula de ciências e biologia, e aí depois disso eu passei no concurso para trabalhar como técnica do antigo departamento de morfologia, que agora é o departamento de biologia estrutural e funcional. E em 2017 eu fiz essa especialização, que é uma pós-graduação em acupuntura, no Centro de Estudos de Terapias Naturais. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Então tá. E aí, com o convite da professora, eu fiquei pensando um pouco o que eu poderia abordar, né? Então, pensei em algo que a gente consiga fazer em casa, sozinho, já que a gente está aí nesse período de distanciamento social, e eu vejo através dos meus amigos, assim, que tem alguns problemas que as pessoas relatam, mas que elas conseguiriam resolver com elas mesmas e através dos pontos de acupuntura. E aí, só para a gente dar uma introdução, a acupuntura ela é um dos recursos da medicina tradicional chinesa, que tem como uma filosofia geral que a doença, na verdade, ela é um desequilíbrio de energia do corpo. E o objetivo não é tratar a doença em si, mas deixar esse corpo equilibrado para que ele sozinho consiga resolver esse problema da doença.
E para a gente só ter umas datas comparativas, assim, a medicina que a gente conhece aqui no Ocidente, ela tem uma data aproximada de 400 a.C., sendo Hipócrates considerado o pai da medicina. Já a medicina tradicional chinesa, ela tem uma data já aproximada dos primeiros registros, né, de 2500 a.C. Então, ela é muito mais antiga, né? Ela trata isso de mais longe, de uma data mais longe. E ela vem para a gente através da observação dos fenômenos da natureza e desse fluxo de energia. Para a medicina chinesa, a energia ela é chamada de Qi. E esse Qi, ele flui no nosso corpo através de movimentos. Então, até no cartaz da divulgação, a gente tem o símbolo do Yin e do Yang, né? Que é aquele símbolo bem conhecido por todo mundo. E o que ele representa para a gente? Então, a gente tem de um lado uma parte escura com uma bolinha branca e do outro lado uma parte branca com uma bolinha preta. Ela simboliza esse movimento da energia. Então, tudo que é Yang tem um pouco de Yin e tudo que é Yin tem um pouco de Yang. E para a medicina chinesa, o Yang ele simboliza tudo que é ascensão, calor, extrapolação. E o Yin não, o Yin é mais íntimo, ele é frio, ele é contido. E aí, essas passagens dessa energia, ela também pode ser retratada na medicina chinesa através dos 5 elementos, que é a madeira, o metal, a água, a terra e o fogo. Então, só para a gente ter um exemplo um pouco mais prático, acho que está um pouco abstrata ainda essa ideia, né? Por exemplo, você vai numa festa e enche a cara. A bebedeira, ela causa, na maior parte das pessoas, ressaca. E na ressaca, o que você tem? Um movimento de ascensão. Então, uma dor de cabeça, causando, por exemplo, vômito. O que isso significa? Que o Yang ascendeu. Como você trata isso? Tonificando o Yin. Por quê? Com o Yin tonificado, você consegue regular essa coisa do Yin e do Yang. Um outro exemplo fácil também, por exemplo, quando a gente tem febre. A febre é calor, que é Yang. O que o nosso corpo automaticamente faz? Faz a gente suar, gerando a água na nossa superfície. A água resfria. Então, a gente tem esse movimento do equilíbrio natural do corpo. E aí, através dessas observações, eles criaram e postularam esses 3 pilares da medicina chinesa, que é a teoria do Qi, né, que é da energia como um todo, do Yin, do Yang e dos 5 elementos. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Todo mundo? Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá, continuando. E aí, dentro da medicina chinesa, para equilibrar, a gente tem alguns recursos terapêuticos. Então, a gente tem a fitoterapia, que trabalha a energia e a saúde do corpo através de ervas ou chás, ou através da alimentação. Vivian. Oi. Só te interrompendo um pouquinho, a Jéssica perguntou o que é a tonificação do Ying. Então, através da acupuntura, a gente tem alguns pontos que podem ajudar a tonificar o Yin. Além da acupuntura, a gente também pode tonificar, por exemplo, através da alimentação. Então, uma coisa bem simples. Vivian, acho que a dúvida é o que é tonificar. O que é tonificar? É deixar ele mais forte, fazer com que ele consiga equilibrar esse Yang. Deu para entender? Jéssica? Jéssica, pode se manifestar.
Sim, entendi. Qualquer dúvida pode ir interrompendo, pode ligar o microfone também. E aí já aproveitando a pergunta da Jéssica, então, através da dietoterapia, como a gente pode, por exemplo, tonificar o yin? Se você tem um problema do estômago, de queimação, por exemplo, que é uma doença yang, queima, tem um calor, gera um incômodo. Você não pode, para a medicina chinesa, por exemplo, tomar um chá de canela, ou um chá de gengibre. Você deveria tomar um chá de hortelã, porque a hortelã ela tem esse aspecto que é yin, ele resfria. Acho que é essa coisa complementar para gerar o equilíbrio no corpo. E aí, então, a fitoterapia é um recurso, a dietoterapia, aí a gente tem o movimento do corpo mesmo, através por exemplo, da luta, que é o Kung Fu, do Tai Chi, e tem uma massagem chamada Tuiná. E a acupuntura aqui para o Ocidente é um recurso terapêutico mais conhecido. Aí, acupuntura é o significado da palavra. Acus significa agulha e puntura é a punção, que é o ato de colocar a agulha. Então, já nos primeiros registros, a gente tem manuscritos dos imperadores que utilizavam, por exemplo, carcaça ou ossos para estimular esses pontos. A gente agora já tem algumas ferramentas para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui agulhas tradicionais, né, de acupuntura, acho que todo mundo conhece, elas são bem fininhas, mas elas têm variação de tamanho. Então, essa daqui é um pouco maior, essa daqui é um pouco menor. E elas têm também uma variação do calibre. Muda um pouquinho, pouca coisa, mas tem. Tem as agulhas auriculares. Tem magneto. Aí também dentro da medicina chinesa, a gente tem a moxa-terapia, que é a aplicação de moxa nos pontos de acupuntura. Então, a moxa ela é formada por uma erva chamada artemisia. E aí a gente coloca fogo, por exemplo, nessa daqui, que é uma moxa bastão, para estimular os pontos, por exemplo. E essa daqui é um outro tipo de moxa, que é uma moxa botão. Aí essa daqui tem um adesivinho aqui, e aí a gente cola no ponto, e aí coloca fogo e isso vai aquecendo o ponto e estimulando. E aí esse é outro exemplo de como aquecer e tonificar o yang, se o yang tiver em deficiência. Porque através do calor, mesmo essa erva ela também tem uma composição que aquece, a gente pode tonificar o yang. Deixa eu ver aqui mais. Aí na auriculoterapia, a gente pode estimular os pontos através de sementes, de cristais. Aqui tem uma plaquinha que tem um micropore e um cristalzinho aqui pra gente colar. Não sei se dá pra ver. Tô com um aqui na orelha. E tem o guaxá, que é uma técnica também que é de raspagem. Então, é muito boa para dores musculares, por exemplo, nas costas. Você pega e estimula através da raspagem do corpo. E acho que uma que é bem conhecida também é a ventosa terapia. Acho que na Olimpíada passada, o Phelps apareceu cheio de bolas, né, roxas pelo corpo, principalmente aqui na parte superior. Que é uma sucção. Tô mostrando aqui na palma da mão só para vocês verem. Para aumentar a circulação local, causar relaxamento. Então, uma série de indicações terapêuticas. Bom, tem mais coisa, mas eu acho que basicamente é isso. Sendo que o tradicional é a agulha, assim, nada, na verdade, substitui a agulha.
Só que como a gente está nesse período de isolamento, fica difícil procurar um profissional, muitas vezes, né? E aí foi pensando nisso que eu elaborei um material assim para estimular a acupressão. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a pressão dos pontos de acupuntura de forte a moderada. E aí, só para a gente voltar um pouquinho, como que a acupuntura funciona? Ela pode ter uma função anti-inflamatória, analgésica, moduladora de emoções e neuroendócrina. Então, quando a gente faz um estímulo no corpo, essa lesão tecidual, ela acaba liberando algumas reações em cadeia. Ele pode, por exemplo, aumentar a concentração do óxido nítrico, que causa uma vasodilatação local e aí ocorre um bloqueio da dor. Ou mesmo aumentar as substâncias substâncias analgésicas e diminuir as substâncias inflamatórias. E causando um bloqueio da dor, né? Deixa eu ver. Acho que é isso. Então, os pontos de acupuntura, eles são pontos de terminações nervosas livres, e aí, como a lesão causada pela agulha ou por qualquer outro material que a gente tem aqui, que pode ser usado, ou o magneto, ou a ventosa, ou outros tipos de agulha, causa uma série de reações. Então, aí a gente volta naquela coisa do isolamento e do distanciamento social. Como que cada um pode se tratar dentro de casa sozinho. Então, eu selecionei 13 pontos e 13 problemas que as pessoas, principalmente os meus amigos e as pessoas que eu já atendo, elas me relataram. Tudo bem? E aí, acho que depois, se vocês tiverem mais algum e eu puder contribuir, a gente pode trocar essa informação, para não ficar só eu falando. Tá bom. Tá bom? E agora, eu vou mostrando os pontos. Acho que vocês também podem fazendo em casa, e se já tiverem dúvida, já interrompe, porque aí não chega no final, às vezes esquecem. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então vamos lá. Ninguém me responder, né, Lígia? Ai, é péssimo, professor. Cadê a cara de todo mundo? Não, eu também estava reclamando disso. Mas as pessoas estão respondendo aqui pelo chat, tá bom? A gente acaba não lendo, mas algumas pessoas estão respondendo. Então vamos lá. Esse é um ponto que, para mim, é muito da coisa da infância, assim. Quando eu estava na primeira série, faz um tempo, a professora ensinou esse ponto e eu nem sabia que era um ponto de acupuntura e ela também nem falou que era um ponto de acupuntura. Era um dia que eu acho que eu estava com dor de cabeça, alguma coisa assim, e ela falou assim, pega o ponto aqui na mão e aperta ele. Aí ficou gravado na minha cabeça, né? Quando você tem dor de cabeça, aperta esse ponto. Aí só quando eu comecei a fazer o curso, que aí veio essa informação mais completa, né? De que ele é realmente um ponto de acupuntura e que pode ser usado para dor de cabeça, por exemplo. Além da dor de cabeça, ele também pode ser usado para constipação e é um ponto que ajuda nas contrações uterinas. Então, no parto do Eduardo, antes, eu fiz a estimulação do trabalho de parto com eletroacupuntura. Então, para localizar, a gente tem aqui na mão essa parte aqui. A gente pega o dedão da outra mão, na linha da falange aqui, junta aqui, e onde terminar o dedo é o ponto. Ele chama IG4. Tá dando para ver? Mais para cá um pouquinho, mão. Mas onde é mais para cá? É que eu tô fazendo com a minha mão para cá. Agora sim. Tá, então a gente tem essa parte com essa pelinha. A gente, só para medir, vai pegar aqui a dobra do dedão, encostar na pelinha e dobrar o dedo.
Onde o dedo terminar é o ponto. Então, a gente pode estimular esse ponto dessa maneira, ou o jeito que vocês consigam fazer mais firme, porque a pressão na acupressão, ela precisa ser de forte a moderada, para ter um resultado um pouco mais eficiente. Tudo bem? Todo mundo conseguiu achar? Vivian, tem uma pergunta. Oi. Dói quando aperta? Então, professor, O meu doeu. quando dói, geralmente, qualquer ponto de acupuntura é porque há um desequilíbrio. Entendeu? Entendi. Quanto tempo a gente aperta? Então, de 1 a 3 minutos, e pode ser nas duas mãos. Tá? Então tá bom. Tudo bem? Alguma outra dúvida? E aí, esse ponto é um ponto de analgesia geral. Então, se vocês estão com alguma dúvida e tá com alguma dor no corpo, não sabe o que fazer de imediato, aperta esse ponto, dos dois lados. Certo? Aí, outro problema que é bastante recorrente é quando a gente está com a cabeça cheia. E há muitos pensamentos e não vai embora. Por mais que não tenha como resolver de imediato, a cabeça está ali pensando muita coisa. Você não consegue desanuviar. Então, na acupuntura, a gente tem um ponto aqui no meio da sobrancelha que chama Yin Tang. Aí, como a gente pode estimular aqui na mão, nessa parte gordinha, coloca aqui no Yin Tang e faz movimentos circulares. Certo? Pessoal? Certo? Eu consegui, Vivian. Tudo bem? Então tá bom. As pessoas estão respondendo certo, sim, certo. Vou abrir aqui o chat. Tem uma pergunta. Oi, Beatriz. Beatriz? O jeito que você faz a pressão, na verdade, ele não importa tanto. Pode fazer com o dedo mesmo. O importante é fazer uma pressão de forte a moderada. Se você acha que com o dedo é mais eficiente, é mais cômodo, é mais confortável para você, pode fazer com o dedo, sem problema nenhum. Eu acho que, às vezes, com a palma da mão, a pressão é um pouco mais forte. Para mim, por exemplo, é mais confortável. Então, vamos continuar. Para insônia e ansiedade. Então, na orelha, a gente tem 2 pontos aqui no lóbulo, que é essa parte molinha da orelha, onde geralmente tem o brinco. 2 pontos importantes, que é distúrbios do sono e ansiedade. Aí, se você tá com insônia e muito ansioso, geralmente antes de dormir, né? A gente põe a cabeça no travesseiro e não consegue muito. Massageia também com movimentos circulares. E aí, já aproveitando aquela pergunta anterior da professora Luciana sobre o ponto estar dolorido, na orelha é a mesma coisa. A gente tem partes correspondentes do corpo inteiro na orelha. Se você apertou qualquer ponto da orelha e percebeu que está dolorido, é porque tem algum desequilíbrio. E você não precisa necessariamente saber que ponto é esse. Massageia que dá certo. E aí depois, se quiser procurar, se quiser entrar em contato comigo para saber que ponto que é, pode falar que aí eu olho o mapinha que tem todos os pontos para a gente tentar saber qual é. Então, disso também tem uma coisa interessante. Um dia eu estava atendendo a irmã de uma amiga minha, e ela tinha falado todos os problemas que ela tinha. Estava no final da graduação, fazendo TCC, essas coisas que acontecem na vida, né?
Aí eu usei esse acessório aqui, que é um apalpador, para identificar o ponto na orelha. Aí eu fui investigando, aí eu apertei um ponto, ela fez aquela careta assim. Aí eu falei, você tem algum problema no estômago? Aí ela falou, tenho, até esqueci de te contar. Então, porque o ponto do estômago nela estava reativo. E aí, geralmente, quando a pessoa está com algum desequilíbrio, o ponto na orelha ele fica reativo. E não necessariamente reativo com dor. Pode ser uma descamação ou um ponto vermelhinho, pode até ser uma espinha. Então, dá para a gente investigar a partir desses sinais que o corpo apresenta para a gente. Tudo bem? Se a insônia continuar, a gente pode usar uma bolinha de tênis. E agora eu vou fazer um malabarismo aqui. E o nosso querido pé. Aqui no pé, mais ou menos nessa região, tem um ponto de acupuntura chamado R1. À noite dá pra gente sentar na beira da cama e aproveitar o peso do nosso corpo e massagear essa região. Se você tiver alguém que faça a massagem para você, melhor ainda, né? Mas se você estiver sozinho em casa, tiver uma bolinha ou algum utensílio mais duro que você consiga colocar no chão e aproveitar o peso do seu corpo para massagear, é bom também, para insônia. E se a insônia persistir, a gente pode partir para fitoterapia. Então, a gente pode fazer um chá de alface. Ferve meio litro de água, coloca umas 7 folhas de alface, desliga o fogo, abafa, coa e toma. Aí para ficar calminho, calminho. Um outro problema, crise de asma e a sensação de opressão no peito. Então, aqui no meio, na linha média do corpo, entre os mamilos, a gente tem um ponto chamado VC17. Se vocês estiverem numa crise de asma, o ideal é abrir os braços e deixar o peito bem aberto. Se tiver alguém perto, pedir para essa pessoa massagear. Se não tiver, você mesmo pega, então, uma das mãos e massageia esse ponto. Que também serve para aquela coisa da angústia, do peito apertado, sabe? De quando você está meio angustiado, aquela coisa não passa, parece que está tudo parado aqui assim. Então, massageia esse ponto e vai respirando. Tudo bem? Alguma dúvida? Estão conseguindo achar os pontos? Tá muito rápido, muito devagar? Vivian? Oi. Nessa massagem no meio aqui, tem o outro braço levantado? Não, você pode deixar esticado. Um braço. E aí o outro massageia. Deixa um esticado e o outro massageia, é isso? Num tempo mais ou menos de 3 minutos mesmo. Tá. Todos os pontos. Sempre que for único, na linha média, 3 minutos, e quando ele é bilateral, 3 minutos em cada lado, para ele ser um pouco melhor, mais eficiente. Aqui no meio, só 3 minutos. Aí, continuando, então, já que a gente está aqui no meio, tá com aquela opressão no peito, às vezes dá aquela dor no estômago, né? Aquela queimação, as preocupações, às vezes trazem isso pra gente, né? Quem nunca passou um nervoso e teve uma dor no estômago? Então, no ponto médio entre o umbigo e o fim do esternum, a gente tem o ponto VC17. Pode estimular ele, mas eu acho ele um pouco incômodo, porque é bem na região do estômago mesmo, e dói um pouco. O que eu gosto de fazer é pegar um pouquinho de semente de erva doce, que já tem ação fitoterápica, e colar com um pedacinho de micropor, ou esparadrapo nesse ponto. E pode deixar uns 4, 5 dias, tira ele, se a dor persistir, você põe de volta depois de uns 2 dias. Mas massagear também, todos os pontos que eu estou apresentando aqui, podem ser massageados. Acho que precisa mostrar esse ponto de novo, Vivian. O VC12?
É esse que você falou perto do estômago. Aqui tem o umbigo e aqui em cima tem o final do externo. Ele é um ponto que fica na metade do caminho entre o umbigo e o externo. Geralmente, quem tem problema no estômago, esse ponto ele dói bastante. Ô, Vivi, o meu dói, todos doem, Vivi. Professora, eu recomendo que a senhora vá para o motorista. Ai, tudo dói, eu aperto, tudo que você fala, eu aperto, dói. Você tá bem, professora? Quer conversar? Eu acho que sim. Estou à disposição se alguém precisar. Obrigada, Vivi. Aí, continuando então na linha do. Já que a gente está aqui falando do estômago, às vezes acontece prisão de ventre. Sua mãe também, Felipe? Vixe, vamos fazer uma sessão coletiva, tratar todo mundo. Aqui, ao redor do umbigo, tem vários pontos que tratam essa região. Então, uma maneira fácil de tratar a prisão de ventre é pegar um óleo ou um creme e fazer uma massagem circular ao redor do umbigo no sentido horário. Então, é como se o terapeuta olhasse você no sentido horário. Então, um jeito de você se massagear dessa forma. Certo? 3 minutos também. 3 minutos também. Prisão de ventre. Aí, professora, então, para você relaxar. Ó. Vamos lá, Vivi. Da noite, você pode fazer um escaldapés. E aí, a base do escaldapés, o que é? É uma água quente numa temperatura que você consiga suportar, mas mais para quente do que para morno, com sal grosso. E aí, o que você vai colocar nesse escaldapés depende do objetivo que você tem. Então, se você quer algo estimulante, você pode colocar, por exemplo, canela, gengibre, alecrim. E se você quer algo mais calmante, você pode colocar casca de laranja, camomila, lavanda. Quem tiver em casa óleo essencial, pode pôr também. Então, óleo essencial vem no vidrinho assim. E uma gotinha já tem um cheiro muito forte e é muito bom. Eu uso aqui em casa para várias coisas, inclusive para deixar o Eduardo calminho quando ele não quer. Certo? Escaldapés ainda está frio, dá para fazer, né? Sim. Vamos lá. Essa eu acho que uma grande quantidade de gente tem, e eu também, que é dor no pescoço. Então, vamos achar esse ponto. Com a mão, a gente vai pousar no ombro oposto. Então, por exemplo, eu tô aqui com a minha mão esquerda, pousando no meu ombro direito, sem forçar, sem colocar para trás e sem deixar frouxo demais. Uma forma confortável, onde pausar o dedo médio é o ponto VB21 da acupuntura. Se você apertar, vai doer. Nem vou falar. Então, em mim dói. E aí, o que me salva aqui em casa é o óleo de lavanda e a bolinha de tênis. Como fazer? Com a bolinha de tênis. Então, a gente deita numa superfície rígida, coloca a bolinha nesse ponto. Pode colocar na parede também. E aí, aproveita a pressão do corpo, ou no chão, ou na parede, para massagear. E aí, essa técnica pode também ser usada ou para dores que ficam mais no meio das costas, ou na região da lombar. Isso funciona sempre. Vivian. E dói. Dos 2 lados? Se você tiver dor nos 2 lados, sim. Mas esse daqui da dor, preferencialmente no local da dor. E se eu não tiver uma bolinha? Você não tem nenhum objeto mais firme que possa substituir? Tá, entendi. É um objeto, então não adianta eu fazer com a mão, por exemplo.
Não, pode ser, porque assim, para mim, apertar esse ponto dessa forma, ele não dá muita pressão. Entendi. É que a bolinha no chão, com o peso do nosso corpo ou na parede, com uma certa força que a gente consegue fazer, a gente estimula esse ponto muito mais. Mas com a mão dá para fazer assim. Tá. Ou se não, pede também, né? Não, tudo bem. Era só uma alternativa, né? Pensando caso alguém não tenha a bolinha ou algum objeto. A bolinha do cachorro, ou... Eu não sei, aqui em casa eu tenho até um halterzinho de academia, sabe, que a gente arranja e não usa? Eu peguei a ponta dele e deitei em cima para massagear, porque eu não estava achando minha bolinha de tênis. Então, acho que qualquer objeto que tenha, não tenha ponta, né, pode ser usado para massagear esse ponto. Então, só para lembrar, né, pega a mão no ombro oposto, onde pousar o dedo médio. É o ponto de acupuntura. E, às vezes, essa dor no pescoço, ela acaba trazendo uma cefaleia tensional. Então, de tão rígido que tá, duro, tá tudo travado, acaba causando dor de cabeça. Então, a gente pode estimular. Aqui na base da cabeça, tem um ponto, que é o VV20. E aí, simultaneamente, aqui na costeleta, a gente tem outro ponto. E apertar pode ser dos dois lados. Sabe propaganda de remédio para dor de cabeça? Não tem sempre alguém com a mão aqui, assim, ó, fazendo assim, que dor de cabeça? Então, aqui é um ponto de acupuntura. E a gente pode realmente estimular com a mão, fazendo uma pressão e aqui, aproveitando esse outro ponto que era na base do crânio, para estimular ao mesmo tempo, para dor de cabeça. Tudo bem? Nesse caso, a gente estimula ao mesmo tempo os dois lados? Sim, ao mesmo tempo os dois lados, é mais fácil. Aí, já que a gente está na região da cabeça, se a pressão baixar, a gente... Uma dúvida aqui, Vivian. Não é no centro. Ele é bilateral. Não sei se dá para ver. Ele é mais ou menos aqui, ó. Dá para ver? Jéssica, deu para ver? Então tá bom. Então, continuando, se vocês tiverem pressão baixa, um ponto para estimular é logo aqui, abaixo do nariz. Ou se você presenciar alguém que desmaiou, já chamou o SAMU, ou se precisar, né? Para a pessoa voltar a recobrar a consciência, estimular esse ponto. Com a agulha, ele é bem dolorido. Aí, continuando, aqui na base do nariz, tem um ponto chamado IG20. Eduardo, da pressão baixa? É aqui, ó. Logo abaixo do nariz. E aí, aqui na base da lateral do nariz tem dois pontos, que é o IG20, é usado para congestão nasal. Então, o nariz está entupido, deu essa alteração de tempo, o tempo está seco, de repente fica frio, de repente chove, e aí a imunidade cai e entope o nariz. Aproveita aqui, ó, e aperta. Em mim até dá uma sensação de facilitar a respiração, mesmo eu não estando com o nariz entupido agora. Tudo bem? E aí, outra situação que a gente pode ter, de novo, é a ansiedade, que é bem recorrente, e eu fico até um pouco preocupada com as pessoas por conta da ansiedade. Então, uma forma bem fácil de tratar é aqui na mão. Oi, professor? Não. Falei com o Marcelo aqui.
tem um ponto que é o C7, que é do lado do dedinho, na dobra do punho. A gente pode pegar o C7 de uma mão com o C7 da outra mão e bater de 1 a 3 minutos todo dia de manhã. Então, aproveita que ainda está na cama, está com aquela preguicinha, bate um ponto C7 com o outro C7. Certo? Deu para entender? Eu não sei. Você podia repetir o ponto, Vivian? O C7? A localização é... Tá. Então, a gente tem aqui a mão do lado do dedinho, na dobra do punho. Ah, tá. Bem perto desse tendão que a gente tem aqui. Tá, achei. Aí, dos dois lados. Aí, bate um no outro. Tá. Obrigada. Tá? Imagina. De 1 a 3 minutos, pode bater esse ponto aí todo dia de manhã. Aí, passou, né? Estamos aqui. Às vezes dá um desânimo, né? Ficar em casa tanto tempo. O que a gente pode fazer para dar um up é estimular outro ponto na orelha. Então, ó, para achar esse ponto, o que a gente pode fazer? Dobrar a orelha. O ponto que fica mais alto, ele é chamado ápice da orelha, dos dois lados. Estimular 3 minutos também. Aqui em casa, eu tenho essa cartelinha, né, que eu falei para vocês, que é tem um cristalzinho com micropor. Eu colo nela. Eu acho que é difícil alguém ter essa coisa se não for acupunturista. O que dá para vocês fazerem é, se vocês tiverem em casa ou semente de mostarda, ou mesmo o grão de arroz, quebra o grão em 3 partes, cola no ponto e deixa. E aí pode ficar 5 dias. Porque aí aumenta o tempo de estímulo e aí a ação continua funcionando por mais tempo. Raquel, não se preocupe, eu vou mandar depois um PDF com as fotos dos pontos. Aí, se você tiver dúvida, você pode perguntar depois. Tudo bem? Deu para achar o ponto ápice da orelha? Não conseguiu? É assim, ó. Tem a orelha, você dobra ela. O ponto que fica mais alto é o do nosso interesse, que é o ponto chamado ápice da orelha. E aí você estimula ele. E aí o que eu falei é que dá para, por exemplo, colar com o micropor um pedaço do grão de arroz, se você não tiver ou a coisa da acupuntura em casa, ou o grãozinho de mostarda, que a gente também usa na acupuntura. E aí, último ponto, então, para finalizar. Ah, Felipe, para dar um up. Tá triste, tá em casa há muito tempo, já tá cansado, precisa dar uma alegria, né? Estimula o ponto ápice da orelha. Isso, é bem aqui em cima, bem na dobrinha. Eduarda. E aí, para finalizar, já que a gente está falando de doença e a gente precisa manter nosso sistema imunológico bom, a gente tem aqui na nossa orelha, aqui em cima, a fossa triangular. Então, você coloca o dedo indicador na fossa e estimula o ponto. Não, professora, o grão pode deixar colado até 5 dias. E aí você tira e pode alternar a orelha e deixar mais 5 dias. O estímulo com a mão da massagem que é 3 minutos. Aí para imunidade,
tem o ponto, não, aqui na fossa triangular. Aí tem aqui o buraco da orelha, também a gente pode massagear porque tem um ponto de pulmão. E outro ponto que tem aqui logo em cima do lóbulo tem essa voltinha. A gente aperta. Giovana, eu vou mandar o PDF com as fotos que eu fiz aqui em casa. Não tem diferença. Eduardo, na orelha, dor no ombro que você quer saber? Se for, tem, justamente onde em mim tá colado aqui o adesivinho, que é para dor no ombro. Certo? E para a medicina chinesa, para a gente manter o sistema imunológico bom, a gente precisa respirar e comer bem. Então, uma coisa que também me faz pensar às vezes quantas vezes no dia eu percebo quando eu estou respirando, ou quão bem eu estou respirando. Eu acho que é raramente. Então, muitas vezes, quando eu paro assim, nossa, preciso respirar direito, eu estou com aquela respiração curta. Sempre pensando no que eu preciso fazer, se o Eduardo está chorando, se eu preciso resolver alguma coisa, ou checar os e-mails, ou resolver as coisas da casa, e a respiração está curta. O ideal é que a gente consiga respirar abrindo a caixa torácica e expandindo o abdômen. E comer bem, porque através dos alimentos a gente consegue a energia correta para o nosso corpo funcionar. Então, para manter a imunidade, a gente pode estimular esses pontos que eu falei para vocês, que é aqui na fossa triangular, aqui na concha inferior e logo acima do lóbulo, nessa voltinha. Também cada 3 minutos. Respirar bem e comer bem. Certo? É isso. Alguma dúvida? Conseguiram achar os pontos? Que bom. Alguém quer pedir algum ponto específico para Vivian? Para alguma dor específica? Não sei como fala, acho que é assim. A dor no ombro. Então, a dor no ombro era o ponto na orelha que ela queria saber. Isso. Então, vou de novo. Aqui na orelha, até onde tem aqui um adesivinho em mim, é um ponto de dor no ombro. Pessoal, só para organizar. A Beatriz também quer saber onde fica o ponto das costas. É o ponto que eu mostrei ou é o ponto na orelha? Na orelha. Na orelha, tá. Então, vamos lá. Na orelha, a gente tem uma região que é das costas e tem uma região que é do ciático. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se no papelzinho aqui fica um pouco mais fácil. Dá pra ver? Sim. Então, aqui onde eu tinha mostrado para vocês é o ombro, e aqui nessa voltinha, a gente tem uma parte inteira que pega o meio das costas, pode ser a região lombar, pode ser a região torácica, e vai até a região cervical. Aí depende de que altura nas costas é essa dor. Mas se você está na dúvida, como eu falei para vocês, na orelha, qualquer ponto que tiver reativo, você não precisa necessariamente saber que ponto é. Estimula. Na dúvida, estimula. Pode colar o grãozinho de arroz quebrado, pode massagear. Então,
Mesmo vocês, na hora de apertar a orelha, apertou esse ponto, tá doendo? Massageia. Cola o grão e pronto. E aí, depois, se vocês até tiverem com dúvida, na internet tem vários mapas de orelha, se vocês quiserem entrar em contato comigo também, fiquem à vontade, que aí a gente tenta descobrir que ponto que é. Tem algumas solicitações aqui, Vivian. Oi. Algum ponto para tristeza, angústia? Então, a gente tem aqui a angústia, né? Aquela coisa do aperto no peito, o VC17, que é o ponto na linha média do corpo, na altura do mamilo. E estimula. Se a pessoa está angustiada, ela está mais triste, esse ponto vai estar dolorido. E se você tem acesso a, por exemplo, óleos essenciais, que a gente faz uma associação com a aromaterapia, o óleo de laranja, ele é o óleo da alegria. E eu posso mostrar também, deixa eu só tirar um lado da minha blusa de frio. Ó. A gente tem aqui o lado do dedão. Na dobra do cotovelo, se você apertar tanto no lado de dentro quanto no lado de fora, pode ser que seja dolorido também. Tem um ponto chamado Alegria de Viver, que é o ponto C3. Se a tristeza bater, aperta esse ponto. Mas não sofra sozinho. Procure ajuda, se precisar. Tem mais solicitação aqui. Para TPM. Então, o que é a TPM? Que sintoma será? Será que é a dor de cabeça, a vontade de comer algum sabor específico, ou a cólica? Então, a gente tem que ver isso, professora. Tá. Então, quem colocou, Natália, se você puder especificar qual o sintoma da TPM. Enquanto isso, eu vou passar para outra. Garganta e voz. Garganta e voz. Dor de garganta, se ela for recente, em menos de 3 dias, aqui no dedão, a gente tem, bem no ladinho da unha, um ponto chamado P11. Estimula ele. Na unha. Ele dói. Tá, esse foi a Raquel que perguntou. Tá. O Jonathan está perguntando se você já ouviu falar sobre usar a acupuntura para diminuir sintomas de rinite. Se é possível. Sim, é possível. Só que assim, para doenças crônicas, o que acontece o tempo do tratamento pode ser um pouco maior. É igual um tratamento na medicina convencional. Não se resolve em uma sessão. A gente precisa fazer um tratamento e um acompanhamento. E para a medicina chinesa, ele não vai chegar, esse paciente não vai chegar e falar assim, eu tenho rinite. Vou fazer uma série de perguntas para ele, que às vezes aparece até sem pé nem cabeça. Por exemplo, perguntar se as partes do corpo dele são quentes ou frias, como é o sono dele, se ele sonha muito, se ele tem sede, se ele tem vontade de comer algum sabor específico. E a partir dessa série de questões, eu consigo fazer um diagnóstico baseado na medicina chinesa. E aí é isso que eu vou tratar. Porque lembra, no começo eu falei que a medicina chinesa ela está interessada em equilibrar o corpo, para o corpo conseguir resolver essa doença, que é um desequilíbrio, que é um problema no fluxo de energia. Que ela pode se manifestar, por exemplo, como rinite. Mas existe? A Eduarda está dizendo se para cólica tem algum ponto. Tem. No umbigo, abaixo do umbigo, 4 dedos, assim, na medida da sua mão mesmo, que é uma medida da medicina chinesa, que é usar o próprio corpo. 4 dedos abaixo do umbigo tem um ponto chamado VC4. Você pode estimular ele
ou colocar alguma coisa aquecida. Eu tenho aqui em casa uma almofadinha de semente e de camomila e erva doce. E aí eu esquento ela e coloco ela na região. Se você não tiver, pode ser uma toalha, esquenta a toalha com ferro de passar ou uma água quente e coloca aqui por cima. Vai aliviar essa cólica. A Natália escreveu que é o estresse da TPM. Tá muito estressada, Natália? No pé. Deixa eu levantar meu pé de novo. Dá pra ver? Dá. Vou ter que tirar a meia, calma aí. Ó, no pé, entre o dedão e o segundo dedo, bem aqui, nessa pelezinha, tem um ponto que é o F2. Ele é bom para a TPM e para as questões menstruais. Aí, junto dele, se você percorrer o dedo até aqui, você vai encontrar o osso. Antes de passar para o osso, nesse buraco que tem aqui, também é um outro ponto de acupuntura, que é o F3. Você pode estimular esses 2 pontos para o seu estresse da TPM. Certo? Tem um que eu pulei aqui, peraí. Dor na perna. A Isabelle está perguntando. Dor na perna? Então, essa Isso. Que região? É mais na coxa? É no joelho? É na panturrilha? Tem que ver. Isabelle, pode se manifestar. Acho que a gente, como base, pode usar assim, na acupuntura a gente tem, eles chamam de pontos Ashi, que é o ponto da dor. Na musculatura da perna, por exemplo, na coxa, você tá com uma dor em determinado ponto, estimula ele na dúvida. Faz uma massagem ou coloca uma toalha quente para ele relaxar. Ela pôs você está lendo, Vivian? Sabe dor de ficar muito sentada? Mas é que a perna fica dobrada, será? Será que não é postural também? Acho que você tem que alongar, Isabel. Mas se você sair dessa posição de ficar muito sentado em cima da perna, melhora já, não melhora? Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho. Com relação aos pontos da orelha, por exemplo, eu tenho um piercing, e aí eu não sabia de pontos de acupuntura, e eu fui lá e coloquei ele em algum ponto da minha orelha. Se eu deixar ele ali, dá problema em alguma coisa? Não. Se o ponto do seu piercing, você percebe que ele não formou aquela fibrose ou um ponto cicatricial, não tem problema. O ponto, ele provavelmente se desloca ligeiramente para o lado de onde você colocou o piercing. O problema é quando ele forma uma cicatriz, ou aquela fibrosezinha, que é um ponto onde forma como se fosse um nódulozinho. Aquilo pode dar problema. E aí tem como tratar. Se trata com acupuntura, estimulando os pontos próximos para ver se resolve isso. Então, não sei se depois que você colocou o piercing, você percebeu que alguma coisa alterou. Porque o que acontece é isso, a pessoa coloca um brinco ou um piercing e depois percebe, por exemplo, que aumentou dor no ombro ou que começou uma dor no ciático, não sei. Então, a gente trata esses sintomas que ela teve em decorrência da colocação do piercing. Dor no ombro. Mas você sente que você tem a fibrose? Formou uma cicatrizinha? E aí você sente a dor no ombro.
Sim, então, antes eu já tinha dor no ombro, só que era muito assim, bem espaçada, sabe? E aí Sei. eu percebi que depois que eu coloquei, ela começou a ficar mais recorrente. Tanto que, tipo, eu tento escrever com outra mão, por exemplo, a minha mão dominante é a direita. E aí, por causa da dor no ombro, eu tento escrever um pouco mais com a esquerda, porque o meu ombro dói, tipo, de ficar muito levantado ou ficar fazendo muita força, entendeu? Só que Entendi. isso veio depois que eu coloquei o piercing. Aí eu não sei se isso tem a ver ou se não tem nada a ver. Bem, a solução é ou você começar a tratar isso de alguma forma, pode ser com acupuntura, pode ser fazendo fisioterapia, pilates, atividade física, ou você tira o piercing. Vivian, acho que tem mais uma questão, e aí talvez a gente pudesse encerrar, não sei, porque são 15 para 7. Coitadinho do Eduardo está no frio. Não, ele deve estar aqui, ele deve estar dormindo, professor. Ah, então tá bom. A pergunta é, tem algum para dores nos pés, como fascite plantar, da Júlia? Tem. Tem a região dos pés no ombro também. Aqui, ó. Aqui no nosso mapinha, ele tá nessa região aqui. Mas eu não sei nenhum ponto agora de cabeça específico para te dizer, Júlia. Se você tiver interesse, eu posso procurar e te responder depois. Mas o escalda-pés é bom, porque ele vai acabar estimulando com água quente, com sal grosso, os pontos dos pés, né? Que a gente tem no pé a reflexologia podal, que também trabalha todas as partes do corpo no pé. Que é um outro microsistema igual à orelha. Ó, eu compartilhei aqui com vocês o PDF. Vê se vocês conseguem abrir. Viviane, você pode mandar e a gente deixa à disposição na página do projeto no Face, no Insta, não sei. Pode ser? Pode ser. Sou eu. Eu consegui abrir, sim, Vivian, tá super... não sei se mais alguém conseguiu, mas está bem claro. Então, você permite que a gente socialize isso, né? Sim. E aí, se vocês quiserem entrar em contato comigo, nesse arquivo estão os meus contatos no Insta, no Face ou no e-mail. E quando a pandemia acabar, estou de volta no departamento, né? Vai fazer fila lá, hein? Vou mudar de área, professora. Ô, Viviane, eu tenho uma curiosidade rapidinho, assim. Quantos pontos tem? No corpo, 360. Na orelha, eu não sei exatamente quantas, professora. Não, no corpo de um modo geral, 360? Isso. Eu não vou testar se eu tenho dor em todos, era só para saber. Vai doer tudo, professora. É provável. Pessoal, mais alguma questão ou podemos encerrar com a Vivian? Raquel mandou um bilhetinho aí para nós. Vem tomar um café, Raquel. Com bolo. Ah lá, tem um bolo aqui, esse também eu quero, viu, André? Tem algum ganho de apetite? Então tem. Aqui na orelha, nessa região aqui, tem um ponto que é chamado fome. Na verdade, ele trata tanto distúrbios de fome demais,
quanto anorexia ou falta de apetite. É bem aqui, ó. Dá pra ver? Sim, Deus. Bom, acho que é isso. Assim, a nossa intenção era pensando mais nesse bem-estar em função da pandemia, né, Vivian? Mas aí foram extrapolando as solicitações aí, então obrigada, né, pelas dicas. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa buscar alternativas de cuidado mesmo, né? Eu agradeço muito em nome do grupo, penso que foram, assim, sugestões importantes, né, para a gente tentar aqui no isolamento alguma situação que nos traga uma sensação um pouquinho melhor, né? É isso, eu agradeço bastante, agradeço pelos slides, a gente vai disponibilizar, né? As pessoas estão agradecendo. Eu não sei, Cíntia, se quer se manifestar, se mais alguém quer se manifestar. Eu fico preocupada com o seu horário também, porque eu sei que você tem, né, tem nenê aí para cuidar. Eu que agradeço, professor, o convite. E também gostei bastante de participar, espero ter ajudado todo mundo a se sentir um pouco melhor, né, nessa quarentena. E se vocês tiverem algum problema, não sofram sozinho. Um amigo, alguém para conversar. Acho que a gente está numa situação que nunca viveu antes, né? Então é tudo muito diferente. E às vezes a gente não sabe como lidar com as situações. Busca conversar com alguém, busca ajuda, não se boicotem, façam as massagens, procurem os pontos, se precisarem de alguns outros, tem vários que a gente pode achar na internet, se precisarem da minha ajuda também, estou à disposição. Vivian, obrigada. Eu vou pedir só para o pessoal ficar um pouquinho mais para a gente fazer uma avaliação e só fazer um fechamento aqui, tá bom? Se quiser ficar também, fique à vontade. Tá bom. Você quer ligar? Deixa que o Eduardo está chorando lá. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Pessoal, só antes de vocês saírem, então, eu coloquei aqui no chat um link para o Forms para a gente avaliar a atividade. Para quem fez a inscrição no Simpla, essa avaliação no chat ele vai dar o direito ao certificado, posso falar assim, né? Então, se vocês puderem preencher lá antes de sair. E para quem não fez a inscrição, eu vou pegar o site e já coloco aqui para vocês também, aí vocês podem fazer a avaliação e inscrição, e vocês terão o certificado de ter participado dessa atividade do Movai, tá bom? Você quer ir falando alguma coisa enquanto isso? Eu não sei se é possível a gente encaminhar esse PowerPoint para quem participou. Eu acho que sim, porque eu consigo enviar um e-mail por aqueles que fizeram a inscrição. Vocês gostariam de quem fez a inscrição já recebeu o PowerPoint? Acho que sim, então, né, Cíntia? Tá ok. Eu só vou tentar agora achar o site do Simpla para eles fazerem a inscrição. Aí eu já coloco aqui também, para quem não fez ainda. E a gente tinha proposto que no finalzinho a gente poderia conversar um pouco sobre a universidade, né, algumas questões, então a gente tem aí uns 10 minutinhos. Vocês teriam alguma questão que vocês queiram trazer? No início a gente falou do retorno, né, eu vou só falar isso, daí eu fico quieta. Está havendo uma previsão de que antes de julho talvez não haja retorno, né? Mas a gente também está aguardando um pronunciamento do governo do Estado de São Paulo amanhã, para ver o que a reitoria disse que
depende dessa orientação do governo do estado também, mas o que a gente sabe é que esse retorno não é alguma coisa, como a Cíntia disse, simples, né, gente? Assim, acabou, então volta todo mundo, sentam os 40 alunos na sala e as aulas começam. Não vai ser um retorno lento, foram esses os termos, né? Um retorno lento, um retorno complexo, um retorno pensado, porque não pode ter aglomeração ainda, a gente ainda tem risco de contágio. Então, assim, eu acho que a gente não pode se angustiar com isso, porque não tem, né? Não depende da gente e não tem nada definido. Tudo está sendo avaliado, são as secretarias de saúde que dão as orientações, que passam. Então, assim, a gente não tem controle sobre isso. Tudo que a gente não tem controle nos deixa um pouco aflitos, né? Para algumas pessoas, deixa muito aflito. Então, a gente realmente precisa cuidar para que a gente lide com essa situação. A gente não tem controle, né? As últimas informações que a gente tem foram essas. Antes de julho é difícil, né? Mas ninguém diz que é impossível, é difícil. E quando a gente retornar, vai ser alguma coisa muito pensada, com muita orientação, com muito cuidado, né? Acho que são essas as informações mais novas que a gente tem. De novo, né, a necessidade de vocês, todos os alunos, falem com os amigos de vocês, com os colegas, de vocês manterem contato com os professores, de vocês responderem aos e-mails, de vocês entrarem em contato com os professores, porque alguns alunos sumiram, não dão sinal, não dão resposta. Isso para a universidade é um problema, né? O que está acontecendo com esse aluno? Alguns professores estão propondo atividades e não tem nenhuma resposta. Então, assim, responda pelo menos, não posso responder, né? Porque estou com dificuldade, mas responda. Então, isso é outra coisa que a gente queria reforçar, né? A necessidade da gente se manter em contato. Posso só acrescentá-lo? Que Não, os alunos estão, na verdade, com problemas em acessar o Sisgrade e o e-mail do Sisgrade, ou o e-mail da Unesp. Então, a gente também está buscando uma resolução para isso. Então, em breve, provavelmente vocês vão receber orientações aí de quem está tendo problema, o que fazer, tá bom? Porque eu fiquei sabendo que muitos alunos não respondem também os professores, porque eles não estão recebendo os e-mails dos professores. Entendi. Né? Então, só para avisar. Vocês teriam alguma questão? A ideia é a gente conversar um pouco, gente. Depois a gente aperta os pontinhos que a Vivian ensinou. Parece que não, Cíntia? Parece que não, acho que a gente pode encerrar, então. Epa. Obrigada pela participação. Do Movai não tem nada, do grupo não quer colocar nada, podemos mesmo encerrar. Então, tá bom. Então, eu agradeço a participação de vocês, acho que é importante, né, a gente estar juntos, acho que hoje a gente teve algumas dicas, né, que podem nos ajudar. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Tem aqui uma orientação, né, no chat pedindo para vocês votarem, para a gente poder definir o tema da semana que vem. Você quer falar os temas, Lu? Pode falar, Cíntia, se você tiver, senão eu tenho que entrar aqui. Se vocês tiverem... Tem alguém aí do grupo que tem fácil aí? Agora eu também tô meio... Tá dando uns problemas aqui no meu computador. Peraí, tô tentando entrar. Professora, eu acho que eu tenho, peraí. Faz favor. Ó, os 3 temas vão ser origami, exercícios de respiração
para auxiliar na ansiedade e ordem básica. Esses são os 3 temas propostos. Então, vai lá no Instagram, no Facebook, volta lá pelo seu tema favorito. Obrigada. Ai, voltou aqui. Então, pronto. Obrigada, Larissa. Então, tá bom. Então, gente, obrigada pela presença, pela participação. Espero ver vocês nas próximas atividades aí. Ajudem a divulgar, tá bom? E convidem também os colegas do primeiro ano, que vocês já têm contato, convidem para eles participarem também, tá bom? Obrigada a todos, gente.